Muito bem, vamos continuar as hipóteses de extinção do crédito tributário vendo a compensação. A compensação é uma hipótese de extinção do crédito tributário na qual não ocorre adimplemento, não ocorre pagamento, na verdade. Em tese é muito simples. O sujeito passivo deve à Fazenda Pública, a Fazenda Pública deve ao sujeito passivo, os créditos são compensados até o limite em que se igualam, naturalmente, vai haver um saldo de um deles para ser pago, mas sem que haja pagamento efetivo. É a compensação. No entanto, o CTN dedica 2 artigos para essa hipótese de extinção do crédito, que são os artigos 170 e 170A do CTN. Vamos dar uma olhadinha nos dispositivos e conversar os detalhes sobre a compensação. Vamos lá. Artigo 170 do Código Tributário Nacional. A lei, sempre a lei. Todas as hipóteses de extinção, suspensão têm que estar previstas em lei. A lei pode, nas condições sobre as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, ou seja, ainda vai vencer, do sujeito passivo para com a Fazenda Pública. Ora, voltando para mim, já temos 2 detalhes importantes. Primeiro, sempre a lei. A lei daquela pessoa jurídica não basta estar no CTN, não. A lei daquela pessoa jurídica tem que determinar, tem que criar a possibilidade de haver a compensação. Não é automática a compensação. Nas relações obrigacionais privadas, o juiz pode até determinar a compensação de créditos, mas no direito tributário não. Tem que haver uma lei daquela pessoa jurídica competente para instituir o tributo, e aí sim, acordo entre as duas partes, para que possa haver a compensação e extinção do crédito tributário. A lei. Outro detalhe, que se depreende da leitura do artigo 170. O crédito tributário tem que estar vencido para que seja feita a compensação. Mas o crédito que o sujeito passivo tem para receber pode ser vincendo. Ou seja, pode estar não vencido. Certo? Mas o crédito tributário tem que estar vencido para que seja feita a compensação. Então, por exemplo, o indivíduo deve IPTU da sua casa para o município, mas o município deve-lhe uma prestação de serviço que foi feita. Ele é um prestador de serviço, o município deve uma prestação de serviço, Fazenda Pública deve ao sujeito passivo deve à Fazenda Pública. Não é? Eu tenho restituição do imposto de renda para receber e tenho que pagar do ano que vem. Compensação. Volto a insistir, eu sou chato, desde que haja lei determinando a compensação. Muito bem. E aí vem um detalhe importante, que é o parágrafo único do artigo 170, que trata da possibilidade, como eu já disse, de que o crédito que o sujeito passivo tem para receber, o que a Fazenda Pública deve, ser vincendo. Ora, se é vincendo, a Fazenda Pública poderia pagar lá na frente, lá mais para, com mais tempo. Ora, qualquer credor que tem um prazo para fazer o pagamento da sua dívida e vai quitá-la antecipadamente, vai necessariamente, quase que, vamos dizer assim, usualmente, pedir um desconto. Se eu posso pagar lá na frente, vou pagar hoje, vai haver um desconto. E o parágrafo único do artigo 170 limita esse desconto, a lei tem que autorizar esse desconto, na hipótese do que a Fazenda Pública deve ser vincendo, mas há um limite. Vamos lá, parágrafo único do artigo 170. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará para os efeitos desse artigo a apuração do seu montante,
Ótimo, vai ser dado um desconto para o que a Fazenda Pública deve. Não podendo, porém, combinar redução maior que a correspondente ao juro de 1% ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e do vencimento. Ora, minha gente, então, vamos ver uma figura que vai nos ajudar muito a entender esse parágrafo único do artigo 170. É uma situação, portanto, que o crédito tributário está vencido, isso tem que estar sempre, mas o crédito do sujeito passivo que ele tem a receber da Fazenda Pública está vencendo. Vamos lá. Observe nessa figura que o sujeito passivo deve à Fazenda Pública, mas um crédito que vai vencer lá dia 30 de dezembro. Dia 30 de dezembro de um determinado ano. E o crédito tributário está vencido dia 30 de março, que nós estamos no dia 30 de março, por exemplo. Ora, então, vai ser feita a compensação dos créditos extinguidos. Só que há um detalhe. A Fazenda Pública poderia quitar o seu crédito em dezembro. E vai quitá-lo em março. Então, ela vai ter um desconto, mas esse desconto, de acordo com o parágrafo único do artigo 170, não poderá resultar numa redução superior a 1% ao mês. Tem que ser igual ou menor que 1% ao mês. O desconto por antecipação de pagamento que a Fazenda Pública, a redução da sua dívida em função do pagamento antecipado de um crédito que venceria lá em dezembro e ela está quitando em março. Isso é o que determina o artigo 170 no seu parágrafo único do Código Tributário Nacional. Muito bem, mas o fato é que, como em todos os aspectos praticamente dentro do direito tributário, existe o famoso arcabouço jurisprudencial. Alguns detalhes, algumas decisões importantes em nível de STF e STJ que nós precisamos conhecer. Então vamos lá. De acordo com o STJ, o artigo 138 do CTN, o artigo 138 é o que traz o benefício da espontaneidade. Se o sujeito passivo espontaneamente recolher os seus tributos pagando juros de mora, ele se livra da penalidade. Antes, se ele fizer o pagamento, antes do início de qualquer ação fiscal. Bom, então, o artigo 138 do CTN afasta a aplicação da multa moratória se o contribuinte recolheu o imposto devido, acrescido de juros e correção monetária, espontaneamente, antes de qualquer medida administrativa. Legal. Inviável a compensação de crédito oriundo de cobrança indevida de multa moratória com tributo propriamente dito, em virtude da natureza jurídica diversa desses institutos. Olha que decisão importante. Olha que decisão importante. Voltando a imagem para mim, ora, o benefício da espontaneidade libera o sujeito passivo da penalidade. Então ele pagou tributo de juro de mora e não deveria ter pago a penalidade. Mas vamos imaginar que ele pagou a penalidade, embora gozasse do benefício da espontaneidade e não precisasse pagá-la. O fato é que esta penalidade, a Fazenda Pública vai ter que restituir, mas não pode compensar com o tributo que o sujeito passivo deve, com outro tributo que o sujeito passivo deve, porque, de acordo com o STJ, isso é que é importante saber, são dívidas de natureza diversa. Uma sancionatória, que é uma penalidade, e outra de caráter de tributo. Então, não há como ser feita a compensação de uma penalidade que foi paga indevidamente com o tributo que o sujeito passivo deve, de acordo com o STJ, decisão muito importante em termos de compensação. Mas vamos conhecer mais uma, vamos lá. O artigo 170 do CTN impõe o entendimento de que somente a lei pode atribuir à autoridade administrativa o poder de deferir ou não a referida compensação entre créditos líquidos e certos com débitos vencidos ou vencendo. Maravilha, somente a lei, já sabemos disso. Nesse quadro, verifica-se a absoluta impossibilidade de o Poder Judiciário invadir a esfera reservada à administração pública e, por conseguinte, determinar a compensação pretendida pela recorrente.
Olha que detalhe importante do nosso STJ. Vamos lá, minha gente. Eu chamei atenção aqui para vocês de um detalhe. A compensação no direito privado pode ser determinada pelo juiz. Um reclama uma dívida do outro, o outro reclama do um, o juiz pode determinar a compensação, o Poder Judiciário pode determinar a compensação. Aqui, não. No direito tributário, não. Só se houver lei daquela pessoa jurídica competente para instituir o tributo. Caso contrário, em hipótese alguma, o Poder Judiciário pode interferir na seara administrativa, no Poder Executivo, que tomou a iniciativa e foi aprovada uma lei autorizando, que teria que ter tomado a iniciativa de uma aprovação de uma lei autorizando a compensação. Se não houver essa lei, o Poder Judiciário não pode determinar de ofício a compensação por solicitação do contribuinte. O contribuinte está lá pleiteando uma restituição, mas deve um tributo. E aí ele sabe que a restituição vai gerar um precatório, que ele vai receber daí a muito tempo, ele pede para compensar com o tributo que ele está devendo aqui. Se não houver lei daquela pessoa jurídica competente para instituir o tributo, não será admitida a compensação. Não, o Poder Judiciário não tem esse poder, uma vez que o CTN, que é a lei com força de lei complementar, que estabelece normas gerais, determina que a compensação, assim como todas as hipóteses de extinção, tem que estar prevista em lei daquela pessoa jurídica competente para instituir o tributo. Vejam que todas essas decisões judiciais, essas duas que nós vimos do STJ, decorrem do fato da reserva legal, ou seja, tem que estar prevista em lei. Certo? Muito bem. Um outro aspecto importante dentro da compensação é o artigo 170-A do Código Tributário Nacional. O artigo 170-A trata reforçando a tese de que tem que haver uma lei também que autoriza a compensação. Ele, além disso, ele determina que não podem ser compensados créditos que ainda não estejam definitivamente julgados. Vamos dar uma olhada no artigo 170-A e depois eu vou conversar um detalhe importante a respeito dele. Vamos lá. O que nos determina o 170-A? É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Portanto, antes de haver uma decisão judicial definitiva, não pode ser compensado o crédito tributário. Voltando, para mim, aqui é um detalhe importante. O crédito tributário, alterado em 2001, trouxe uma hipótese de suspensão da exigibilidade, que é a concessão de tutela antecipada em ações judiciais. Como é isso? O sujeito passivo entra pleiteando a restituição, de um tributo e o juiz concede a tutela antecipada. Ele sente o fumus bonus iuris, a fumaça do bom direito, e o perigo o perigo da demora na ação, e consegue a tutela antecipada. Concede a tutela antecipada, fazendo com que aquele sujeito passivo que teria que pagar, ele está pleiteando R$1.000 de restituição, mas ele tem que pagar R$3.000 de imposto naquele ano. Muito bem. Então, o que vai acontecer nesse caso? O juiz, suspende a exigibilidade de um crédito de R$1.000 e o sujeito passivo vai pagar só os R$2.000. Mas não há compensação definitiva, há uma suspensão da exigibilidade daqueles R$1.000 até que o juiz venha decidir definitivamente se o sujeito passivo deve ou não. Então, a compensação mesmo só se houver uma decisão definitiva com relação àquele crédito que está sendo discutido. Certo? Até o próximo encontro.